Bom, então assim, a nossa primeira sessão vai ser uma sessão de alinhamento, tá? Eu preciso te passar algumas coisas antes da gente começar mesmo a entrar na parte do trabalho da mente. Mas hoje eu já vou passar para você alguns exercícios mentais já para você já ir fazendo, né? Sei que essa semana aí tem o desafio aí do final de semana, mas eu tenho certeza O que já mês você todo. ter... Hã? O mês todo, né? É. Mas eu tenho certeza que até o final de semana você já tem algum resultado já. Então, eu acho que os produtos chegam entre hoje e amanhã, daí eu já levo para você, a gente faz a bioimpedância. Mas é importante a gente alinhar algumas coisas, porque como você nunca fez esse processo, né, comigo e tudo mais, então eu quero alinhar com você a parte de alimentação para você ter uma ideia do que comer, do que você vai escolher, de tudo isso. Então a gente vai fazer essa primeira parte e depois na próxima semana que daí a gente vai entrar mesmo no programa, tá bom? Então vamos lá, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. Você consegue ver aí? Sim, você é o Leandro Gaspareto que está aparecendo. É, eu tô no Instagram dele, ai, sério. Deixa eu ver se a gente colocar aqui. Deixa, vamos ver. Melhora? Melhora. Então, pronto. Então, a primeira coisa é, para a gente saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa saber onde a gente está, né? E muitas vezes é na hora da autoavaliação que as pessoas elas vão ter consciência de como que elas efetivamente estão, porque agora é o momento que a gente não quer olhar para a gente, mas a gente precisa olhar para a gente ter essa consciência. Então, eu separei em três passos simples, né? Que é, primeira coisa, você saber aonde que você está. E aí, ao mesmo tempo, não só em relação à sua mente, mas principalmente também em relação ao seu próprio corpo. Então, a primeira coisa é a gente registrar seu peso, tá? Hoje, assim, a gente não precisa mais fazer isso todos os dias, mas nós precisamos saber como que você está hoje, certo? Então, hoje eu vou pedir para você fazer a sua autoavaliação. Aqui eu vou te dar esse e-book que eu criei aqui, né? Que é o guia da jornada, para você ter onde anotar, saber exatamente o que você precisa anotar, tudo direitinho, tá? Então, aqui você vai ter aqui o seu controle do peso. Depois, você vai aprender a tirar suas medidas. Então, a primeira coisa é, você tem fita métrica? Tem. Tem. Então, aqui são os lugares para você tirar as suas medidas para a gente ver, que são basicamente os lugares onde mais acumula gordura, né? Nessa região do busto, que na verdade é essa parte de trás, assim, das nossas costas, depois a parte da cintura, que é assim, em cima da última costela, da última costela, né, de baixo, assim, que a gente tem, e depois na região do umbigo, tá? Se você se incomoda com a parte de baixo do umbigo, daí você tira também as medidas dessa parte, que é tipo assim, uns 3, 4 dedinhos para baixo do umbigo, para você também ver essa região, o resultado dela, tá? O Tá. quadril, né, na altura do bolso ali, e depois a coxa, tá? Então, você vai subir a fita métrica aqui por dentro da perna, e ali você vai passar a fita métrica para você tirar as medidas ali da coxa. Alguma dúvida? Do braço. Do braço, se você tiver alguém para te ajudar, ou se você conseguir, eu tiro sempre do braço. Eu não pus aqui, porque tem gente que fala, ah, eu não consigo tirar do braço e tal. Ah, tá. Mas é legal tirar para você também ver o quanto diminui, né? Sim. E Nossa, isso me incomoda tanto. então tira. Então, principalmente as regiões que mais te incomodam, tem que tirar. Outro lugar que é Tá. legal tirar é daqui do pescoço também. Essa região aqui Ah, do pescoço faz uma diferença grande também. Você tem tá. pouco, né? Que você falou que É, o seu rosto é mais fino, mas mesmo assim a gente perde essa gordurinha e começa a aparecer a saboneteira, né? Aí a mulherada fica feliz aí de ver a saboneteira aparecendo. Então, aqui você vai anotar, né, as medidas, e depois aqui embaixo você pode colocar as outras medidas. Parte aqui pela metade dessa folha e você pode anotar as medidas que ficaram faltando do braço, do pescoço, se você quiser, tá bom? tá. Então, o que que é importante? Agora é importante a gente tirar foto. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença depois
para você poder ver o resultado, né? Que às vezes a gente se esconde tanto, às vezes nem olha mais no espelho, né? Sem roupa. E quando você vê o resultado, você vai ver que valeu a pena, né? Todo o esforço, tudo aquilo que você investiu, enfim. Então, como que você vai tirar suas fotos? Com um top e uns shortinhos, ou um biquíni, se você preferir. Você vai tirar de frente, de lado e de costas. Você pode pedir para alguém tirar para você, ou você pode tirar na frente do espelho também, tá De bom? quanto em quanto tempo essas medidas e o peso? Olha, as medidas, eu gosto de fazer o peso eu gosto de fazer toda segunda e toda sexta, para a gente ver o impacto da semana e o impacto do final de semana. E as medidas pode ser uma vez por semana, tipo toda sexta. Tá, Agora, as fotos, não. As fotos a gente pode fazer, por exemplo, hoje e daqui a um mês a gente faz outra foto, tá. tá? Essa medida, essa primeira foto vai ser contigo, né? Então, amanhã eu vou aí, né? Aí Tá, eu tiro para você. tá, Então, aqui, olha, aqui é para você colocar o resultado, depois, se você quiser, né? Dá para colocar ali. E agora nós vamos pular para a parte do planejamento. Então, para a gente ter sucesso em algo que vem aí, né? A gente precisa descobrir por quê e para que a Daisy quer emagrecer. Traçar uma estratégia, planejar, executar, e depois a gente vai avaliar os resultados para que a gente possa ajustar as próximas ações. Então, pensando nisso, é importante a gente responder 3 perguntas. A primeira é: para que você quer emagrecer? já sentir feliz. Ficar leve, saúde, menos dores. Dores no corpo. E o que você deseja conquistar através desse emagrecimento? Realização, eu acho que quando a gente está feliz, tudo flui, né? É impressionante como que a mente, a cabeça mandam em tudo. Então, se você não está bem consigo mesmo, as coisas travam. E Uhum. eu até sou uma pessoa feliz, eu não sou uma pessoa triste, mas eu tenho certeza que magra eu vou ficar mais feliz. Ainda mais feliz, né? E do que você vai se orgulhar quando você conseguir emagrecer? Ai, meu desafio, né? Eu consegui esse desafio. Vai ser um orgulho de ter conseguido, porque eu sempre acho que, não, eu nunca vou fazer dieta. Toda vez que eu começo a diminuir, assim, a comida, eu não falo que eu tô de dieta, porque aí piora. Era igual quando eu fumava, Uhum, né? Eu tenho o maior orgulho de ter parado de fumar, uhum, sozinha, sem uhum, nada. Vou parar e parei. uhum, Mas a dieta, não. Eu nunca quis, assim, falar, eu vou fazer dieta e vou conseguir. Nunca. Eu sempre diminuí, sempre tentei, mas nunca assumi, porque eu estava tirando aquela felicidade de comer. Então, agora eu estou assumindo que eu estou de dieta. Até falei com o João, não comenta com ninguém, não fala com ninguém, deixa isso só eu comigo mesmo e com a gente, em família, a gente tentar diminuir. Os meninos deve ser difícil, mas é conseguir o objetivo. uhum. Muito bem. Então você conversou com ele. Já. Boa. E quantos quilos que você quer emagrecer em quanto tempo? Pois é, essa eu preciso da sua ajuda. Por quê? Igual eu te falei, emagrecer 15 quilos, para mim, eu acho que vai ser muito. Vai ser chocante, assim, do rosto, né? Porque, assim, eu já sinto a pele já envelhecida, já caindo. E quando emagrece, a gente envelhece. Todo mundo, eu acho, que envelhece. E, então, não sei se eu quero esse drástico, assim, 10 quilos de uma vez, abra só 15 quilos. O que você Uhum. sugere? Na Eu verdade, estou assim, com o 70. aspecto de envelhecimento no emagrecimento, ele só acontece quando você, ao fazer uma dieta, você perde massa muscular. O que dá essa sensação de envelhecimento, ou quando você tira nutrientes do seu corpo, fica com aquela sensação apática, desanimada, sabe? Envelhecida, aquela pele flácida. Mas quando você supre as necessidades do seu corpo, ainda mais, né, fazendo um processo correto,
é muito difícil você ficar com esse aspecto envelhecido e flácido, entendeu? Então, por aquelas contas que a gente faz, o cálculo do IMC e tudo, qual que é o meu ideal? Minha altura, Você tem vamos lá, quanto? eu tenho 1,57. Você vai medir, não é? Porque eu não sei se eu diminuí. Amanhã, na hora que a gente fizer a bioimpedância, daí a gente vai ver melhor sobre a composição do seu corpo, né? Tá, Para daí eu te dar uma definição assim mais assertiva. Hoje você tá. está pesando? 79. Era 81. Aham, já diminuiu aí de Mas quilo. era 81 porque eu vim do Brasil. Aí eu já dei uma reduzida, assim, bebida, porque lá foi. E Uhum, aí já deu uma desinchada, mas agora eu preciso perder mesmo. uhum, Nossa, tô sim. infeliz. Eu acredito assim, Deise, que é possível e é saudável a gente emagrecer entre 500 gramas e 1 quilo por semana. Em quanto tempo? Então, daí você vai ver o quanto tempo que você precisa para emagrecer tudo que você quer. Então, vamos supor que você emagreça mais ou menos 4 quilos por mês, que é 1 quilinho por semana, né? Alguns meses um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas mais ou menos isso, tá? Uma média aí de 4 quilos por mês. 4 quilos por mês, em 3 meses vão dar 12 quilos. Em Sim, 4 meses vão dar 16 qua- quilos. 6 quilos. Então é mais ou menos essa média aí, né? Claro que vão ter momentos que talvez assim a gente não consiga bater essa meta, vai ter semanas que talvez você passe dessa meta, emagreça mais do que 1 quilo. Então a gente vai vendo e vai alinhando conforme o processo vai acontecendo. Mas esse é uma meta que eu gosto de traçar com os clientes, de meio quilo a 1 quilo por semana, eu acho que é uma meta saudável. E aí Eu até acho que pode começar e ver no resultado, e eu vou perceber se eu quero mais ou tá é bom. isso, porque assim, muitas vezes a sua mente, ela só acredita que ela consegue emagrecer, por exemplo, 5, vamos dizer assim, né? A sua mente só consegue acreditar nisso. Aí quando você chega perto dos 5, você fala, meu, é possível emagrecer 10. Então eu quero 10. Aí você chega nos 10, você fala, meu, é possível emagrecer 15. Eu tô ficando bonita, eu tô me sentindo bem com o meu corpo, comigo mesmo. Então eu quero os 15. Entende? Então as coisas podem ir mudando conforme você vai pegando mais credibilidade em você e no É, processo também. confiança, né, no Confiança, processo. exato. Tá bom? Mas é uma meta legal para a gente, porque atualmente a gente está com um plano de 30 dias, né? Então eu acredito que seja uma meta legal a gente estabelecer entre 4 e 5 quilos mais ou menos. Tá bom? Mesmo esse mês atípico, Aí a gente vai ver como é que você vai conseguir responder tanto o seu corpo, porque assim, o que é importante é você saber, que é o que eu vou te ensinar, como que você faz nos momentos em que você também não está nesse momento atípico, porque é atípico um dia ou outro, uma refeição ou outra, não é todo mês, né? Não é todas as refeições. Então a gente vai precisar ajustar para que nas outras refeições você consiga diminuir a caloria e aquela caloria a mais que você consumir não cause tanto impacto no seu peso, tá bom? Então, nós vamos tentar ajustar desse jeito. Aqui eu vou te dar uma listinha de compras, tá? Que é assim, são sugestões, né? Não é que você é obrigada a ter, mas às vezes a pessoa fala, ah, Amanda, mas o que que eu preciso ter em casa, né? O que que eu tenho que ter em casa? Então eu tracei aqui o básico, assim, que eu acredito que seja legal que você tenha, para que você possa fazer alguma receitinha, né? Mudar algumas coisas, enfim. A primeira coisa, sempre quando você vai no supermercado, é você ir sem fome, e sem criança, que agora você já não tem mais, mas eu sei que, né, a gente acaba trazendo para casa coisas que as crianças grandes gostam, né? Então, assim, evitar ao máximo ter coisas em casa que façam com que você acredite que é para eles, mas quem come é você, sabe? Vá sempre com uma lista. Comece as compras pelas verduras, legumes e frutas, porque daí você vê o seu carrinho cheio daquilo, e aí você fala, ai, agora não vai sobrar tanto para botar as outras coisas. Então, daí você acaba diminuindo as outras opções, né? Geralmente, quando você vai pelas guloseimas, daí esquece, as frutas ficam para trás. normalmente vai no pesado, leite, nos pacotes. Normalmente eu Isso. faço assim mesmo. Por causa É. de peso, por causa de estragar. O quê?
gosto de colocar o peso em cima das frutas e legumes. Aí eu deixo ele sempre por último. É, olha lá, tá vendo? Tenta fazer essa mudança, só que daí você coloca ela no carrinho assim, numa parte mais separada, sabe? Aham. Para você conseguir preencher o carrinho com realmente coisas assim, porque é inconsciente, mas às vezes a gente faz até pela parte financeira, a gente fala assim, ah, agora eu também não posso comprar muita fruta, porque eu já comprei bastante outras coisas aqui, sabe? Então são pensamentos que às vezes vem, a gente nem percebe, mas a gente tá aí se sabotando e na verdade não tá colocando aquilo que precisa colocar. Então aqui depois tem algumas coisas, né? Então, ó, ovo, leite, leite pode ser tanto de vaca quanto vegetal. Não sei se você toma leite mesmo, se você tem algum Não, não leite. tomo leite. Não, você vai precisar de alguma coisa para fazer o shake, né? Ou vai ser o leite de vaca, ou Leite vai em ser um pó. leite vegetal. Ou leite em pó, se você preferir também, tá? Aveia existe as diferenças dela, né? Então, existe o flocos, existe a própria aveia, existe a farinha e existe o farelo. E cada uma, ela tem uma função específica, tanto para a receita quanto no nosso organismo, tá? Então, não sei se você tem o hábito de comer aveia ou não. Tenho. Hoje eu comi aveia e ovo. Aveia, que tipo de aveia você compra? Flocos? Flocos, eu acho. É. Eu Aham. não vejo essa diferença. Farelo, ela batida para mim. Não, o farelo é a parte mais, ela é a mais fibrosa da aveia. Então, ela é rico em fibra e mais rico em proteína e menos carboidrato. É excelente. O farelo é da melhor parte da aveia. Depois a aveia mesmo, que é o grãozinho, né, inteiro. A farinha de aveia, que ela é mais, O tipo, grão inteiro é esse que eu acho que eu acho compro, que né? não, acho que você O usa flocos. flocos. É o que flocos que a maioria usa. Você tem a aveia, aveia mesmo, ela mesma integral, ela Eu não todinha. sei qual é. Não Enfim, sei. então tem essas opções aí. Aí depois tem farinha de coco, farinha de amêndoa, os açúcares, né? O açúcar de coco, por exemplo, que é um açúcar que tem baixo índice glicêmico, ele junto com uma fibra, ele faz um papel super interessante, tá? Então, E se você acha onde? Em qualquer mercado? acha em qualquer Eu nunca mercado. olhei para isso, né? Eu gosto muito do açúcar de coco para substituir o açúcar, principalmente nesse começo, assim, sabe? Onde você ainda sente necessidade de ter as coisas mais docinhas. Ele tem baixo índice glicêmico e quando você combina ele com uma fibra, por exemplo, ele faz um efeito bem mais interessante no corpo do que o açúcar normal, tá? Tá. Depois tem a quinoa, o milete e o cuscuz integral, que você já até Milete, eu não sei o que é. o milete é parecido com o cuscuz também. Você faz tipo a quinoa, tipo como você faz quinoa, como você faz o cuscuz. É bem gostoso. Tá, O milete é um milhinho africano. não conheço. Que mais? Arroz e macarrão de preferência integral, mas se não der, não tem problema. O arroz, daí você usaria, por exemplo, o basmati. O basmati, ele de valor nutricional é o melhor que tem, dos brancos, é o melhor que tem. O macarrão integral é importante que só tenha dois ingredientes nele, ou só um ingrediente, que é a farinha de trigo ou a semolina de trigo, tá? Porque tem uns que tem corante, sabe? Que enganam que aquilo lá é integral e na verdade não é. Então sempre leia para ver se realmente ele é integral. Tá. Que mais? Os grãos, né? Os grãos são excelentes para você aumentar a quantidade de proteína e de fibra da sua alimentação. Então, grão de bico, feijão, lentilha, a ervilha também é interessante, que você pode colocar. Mas nada enlatado, né? Não, pode comer enlatado, não tem problema. Pode, a Pode. ervilha, a lentilha, o Ai, grão de pode, bico. pode, porque assim, tipo assim, o que que é melhor, mais saudável? Mais saudável é você comprar ele e fazer em casa. É óbvio que você vai fazer o demolho dele e tudo mais. Mas se você não tem nenhum problema com os grãos, porque tem gente que tem muito problema de gases, estufamento, essas coisas. Então aí tem que fazer muito demolho, às vezes de 48 horas de demolho, né? É, Então, se você não tem esse problema, para ser mais prático para você, e você agora não ter que ficar se preocupando com o que é mais saudável, né? Vamos esperar passar essa fase para a gente poder depois ver se cabe isso dentro da sua rotina. Porque se a gente complicar agora, daí vai ser ruim. É melhor você desiste. utilizar aquilo que já está pronto,
e que vai enriquecer ali o seu prato do que você ter que ficar quebrando sua cabeça em fazer coisas que depois vai falar, ai, Amanda, não aguento, pelo amor de Deus, ficar fazendo demolho desses negócios, não aguento, tá? É Isso um aí saco você compra, mesmo. tempera e tá pronto. O que mais? Atum. Atum ou no azeite ou natural, escorrer bem no Amo azeite. atum, Hã? Não gosta? amo. Ah, então. O atum é uma coisa assim maravilhosa para se comer, né? Porque ele tem 26 gramas de proteína a cada 100 gramas dele. Então Então, ele pode ficar no lugar da carne, que eu tô desistindo de carne. pode, com certeza. Se Eu você compro. comprar aquele bife de atum e souber fazer, né, e fizer ele Ah, como... não. Não, você gosta Ah, mais é do desculpa, outro. você tá falando aí é o peixe, né? Não, eu tô falando do atum de lata mesmo. Ah, que eu gosto é o de lata. Eu não gosto muito de peixe. Quando eu Aham. vou comer peixe, eu até como. Mas sempre depois me dá vontade de comer doce. É impressionante, parece que é para tirar o gosto do Ah, você peixe. falou mesmo. Então, o atum, eu gosto muito do filé de atum que tem ali no Mercadona, tem o filé do atum, ele é mesmo um filezinho assim, ó, é chuchu beleza para você colocar aí. Só que ele precisa estar bem escorrido do azeite. Por quê, Daisy? Porque o azeite ele é maravilhoso, só que ele é calórico, É, entende? Então, se você exagera numa caloria que é tão imperceptível, você vai acabar colocando muito mais caloria naquela comida do que você precisaria e acaba ganhando peso e fala, meu, mas eu tô comendo saudável, só que tá colocando muito azeite. A minha sogra, ela regava a comida com azeite, assim. E português tem essa mania, né? Então é. precisa tomar cuidado porque é uma caloria que a gente não percebe. Às vezes a gente fala, eu tô comendo tudo certinho, eu não tô emagrecendo. Às vezes é o azeite da salada, por exemplo, tá? Filé de frango, peru, coxa, sobrecoxa, né? Se você tirar a pele, não tem problema nenhum, pode comer. Bisteca, lombo, bifana, bife da carne magra ou a carne moída, né? Daí eu peço sempre o bife do redondo, que a carne é bem, bem carninha assim mesmo, não tem nenhuma gordura nela. Que é Depois, isso, bife do redondo? Não o conheço. redondo é aquele bifão que eles têm assim, bem bonito, sabe? Que não tem gordura nenhuma, só tem uma capinha por fora. Ah, eu não compro carne, muito Ah, não? difícil. Eu comprei esses dias 4 bifão, assim, para almoçar com os meninos, sabe, em família. Menina, é tão duro, que eu passei raiva. Por isso que eu falei que eu tô desistindo de carne de vaca. Porque Quando além de ser você for caro, comprar carne de vaca para bife, o ideal é você comprar ou alcatra, que é eu uma comprei bife de parte, vazia. ou bife de vazia também é bom também. Pois, eu comprei o bife de vazia, tava dura, dura, dura. Eu falei, ah, não vou pagar caro para ficar É. chateada ainda. Ainda Ai, sobrou ali, que eu vou fazer com sopa. que saco. Vazia é um bife tão molinho, não era para estar duro. Você comprou onde? Comprei no Pingo Doce, que é Hum, bom, é carne bom lá. mesmo. Enfim, então, se Casal. Eu você não for sei fazer, por exemplo, fazer. carne moída, é uma coisa assim, eu sei que você não come muito, mas do bife do redondo é uma carne bem magra, sabe? E é uma carne muito gostosa e que também acrescenta aí bastante proteína. Tá? Ótimo, A carne de esse eu vaca não é como. das melhores de se comer mesmo. A carne de porco, de frango, a carne branca, ela é mais saudável do que a carne de vaca. Mas eu tô dizendo assim, então um dia você queira variar alguma coisa, fazer um arroz. Não, carne moída eu como e gosto de fazer carne cozida, por exemplo, que é macia. Que aí eu não tenho erro, esse eu faço. E uma coisa que eu não vi aqui, que é o quibe, farinha de trigo, quibe. Porque o quibe é trigo, né? Então, tipo assim, se você for fazer um quibe, Eu fiz uma panelada ontem para congelar, fazer com a carne magra e temperos. Eu achei que o quibe era fibra, que era bom também. não. Na verdade, assim, eu até faço a substituição de um quibe pela quinoa. Mas o que que você pode fazer quando você for fazer? Você coloca menos. Por quê? Porque o quibe é carboidrato, entendeu? E ele tem glúten, né? É uma farinha, só que ela é uma farinha mais grosseira, né? Menos Hum, refinada, vamos dizer assim. eu E não jurava é que era leite. não é que você não pode comer, mas, por exemplo, se você comer o quibe, mais o arroz, mais o feijão, você vai estar comendo muito carboidrato e pouca carne, porque no quibe mesmo não tem tanta carne, entendeu? Uhum. Então, o ideal é que você, tipo assim, eu vou comer o quibe que vai ser a mistura. Tipo, um quibe. Não, é o quibe, é o quibe, é o lanche.
A Como proporção que lanche, você assim. pôs é de quanto? Quanto você pôs de carne e quanto você pôs de trigo? 1 quilo para meio, um saco de quibe. Você põe, ele incha, né? Aí deu um vasilhão. É porque o João ama, ama, ama. Eu fiz até para ele, porque ele pediu. Ele, tem muito tempo. E aí cebola, hortelã e tempero. Pimenta do reino, só. Uhum. Não, É não tem isso. problema você comer, mas é o que eu tô te falando, já tem ali o carboidrato e a proteína, entendeu? Tá. É Tá? uma refeição, né? É um É. almoço. Ou até o lanche, pode ser o lanche, aí é o quibe, é o lanche, entendeu? Tá. Mas assim, existem formas de você enriquecer esse quibe e diminuir o carboidrato dele. Tá? Por Hum, exemplo, você fazer com metade do trigo, só para dar aquele gostinho mesmo, mas metade do trigo e colocar uma xícara de quinoa cozida no hum, lugar. Aí, outra coisa também que fica legal você acrescentar no quibe é, por exemplo, uma abobrinha ralada e uma cenoura ralada. Aí você tá. enriquece ele com vitaminas, com minerais, com fibra, né, com quinoa e diminui o trigo. Daí você põe menos trigo e mais a carne daí. Ralada. Crua, né? Crua, você deixa escorrer, né, a abobrinha porque ela solta muita água. Então você deixa escorrer bem a Ela vai, abobrinha. quando assar, é que ela vai. Mas, Tá. amiga, fica assim molhadinho o quibe, fica uma delícia por Deve dentro. ficar até melhor. Fica muito gostoso, muito Pena mesmo. que eu já fiz um tanto, agora vai ter que comer. Os meninos Agora come gostam esse, no também. próximo você já sabe. Vou fazer. Pronto. Que mais? O peixe, né? Qualquer peixe, tá? Tá incluso aí. O que eu não gosto muito é daquele pangaços. Pangaços, acho que é Eu quase pangaço. não como peixe, Ai, assim. credo, aquele peixe é horrível e ele é muito Só mesmo gorduroso. esses, não, não como porque é caro. Esse salmão eu amo, mas é caro para É. entrar. Mas também, olha, 100 gramas Aquele dele é empanadinho, suficiente. Oi? hã? Aquele empanadinho do Mercadona, eu amo. Empanado? Não, porque os empanados são pré-fritos. É, Entendeu? tá. Então, mesmo que você faça na air fry, é melhor você empanar o bife, o peixe. Empana ele com uma farinha mais saudável, por exemplo, Aveia? uma aveia, uma farinha de milho, o próprio Não, farelo. não, fazer não. Eu compro porque é prático. Não. Ah, então não. Eu Então vamos tiro ele. colocar outra coisa prática no lugar dele. Que mais? Carne de soja, você gosta? Não. Não? Não Tofu? tenho hábito, não tenho costume. Tofu? Nunca fiz. Não. O tofu é legal você fazer ele em marinada. Ele, tipo assim, como um lanche saudável, é muito gostoso. Mas você tem que marinar ele, porque ele não tem gosto de nada, né? Então você tem que caprichar no tempero, sabe? Eu gosto de fazer uma marinada, deixo ele na marinada e depois eu só grelho ele na frigideira. Fica um lanchinho super proteico, ele tem mais ou menos uns 14 gramas de proteína por 100 gramas. E ele te dá aí uma opção diferente, sabe? Para você colocar. É super prático. E super barato também, né? Custa, sei lá, menos de 2 euros um tofu e você tem aí bastante proteína nele, tá? Não, eu vou aprender e vou ter. Então, De aí eu repente eu faço uma posso marinada, gostar. eu coloco na marinada azeite, coloco um pouco de shoyu, eu sempre uso o shoyu light, que o shoyu light não tem glúten, ele não tem tanto sal, então eu uso ele, aquele do Mercadona, eu gosto muito dele, tem menos, não tem açúcar, no outro shoyu tem açúcar, então eu uso aquele do Mercadona que eu já sei que os ingredientes são melhores. Coloco páprica doce, páprica fumada, é o segredo do tofu, que dá aquele gostinho de bacon para ele. Coloco cúrcuma e coloco cebola e alho em pó e o sal. Aí eu deixo ele marinando ali, né, nesse temperinho. Cebola e alho pode ser natural, que eu gosto. Ah, então pode pôr. Eu Sem faço, ser. às vezes eu faço aquela refoga caseira também, que eu bato uma cebola com uma cabeça de alho. E aí eu ponho uma colher dela, ao invés de colocar o em pó. É isso que eu Aí faço você também. vai mudando o tempero que você gosta, deixa ele marinar, depois você corta em bife e dá uma grelhada. Você que não gosta de carne, pode ser uma opção muito legal para você incluir aí na sua dieta. A pimenta do reino como tempero, ok? Pode usar. Esses temperinhos assim, naturais, sabe? Pode usar eles bem assim. Esses daí tá tudo liberado. Tá.
Vou testar esse tofu. Isso. Depois aqui, ó, azeite, o extra virgem é para comer cru, né, na salada, assim, que ele é mais saudável. Se você quiser cozinhar com azeite, o azeite normal é mais indicado para cozinha, para cozinhar. O óleo de coco também. A manteiga ghee, ela é muito cara, eu não tenho o hábito de usar também, porque eu acho ela muito cara. Mas você pode estar usando manteiga normal também, tá? Não exagerar muito na manteiga, porque é uma gordura e tem caloria. Mas a manteiga é saudável. O que não dá para usar de jeito nenhum é margarina, tá? Uhum. Margarina não. Maçã, morango, kiwi, banana, coco, pera, abacate, as frutas estão todas liberadas. O que você tem que tomar cuidado é com a quantidade que você come das frutas, Eu tá? como pouca fruta. Hã? Eu como pouca fruta. É, a fruta é muito interessante porque ela tem fibra, ela dá aquela sensação do docinho também, sabe? De mata a vontade de doce e tudo mais. Só que tem frutas assim que são mais calóricas, né? Então só precisa tomar cuidado com a quantidade. É, mas assim, tá liberado qualquer fruta, não tem nenhuma que não pode comer. Alface, couve, couve-flor, brócolis, repolho, espinafre, rúcula, quanto mais melhor. Tudo lavado, pré-lavado, para te dar menos trabalho, sabe? Tudo que for, tipo, cenoura ralada já, não tem problema nenhum. Tudo essas coisas semi-prontas, assim, até os legumes congelados, se você gosta, os legumes congelados não tem mal nenhum de você estar utilizando eles, tá? Eu não gosto, eu acho que eles vêm com uma textura muito ruim. E às vezes eles Não gosto congelam, também, não. descongelam, eu não gosto. Nossa, acho horrível, aquelas Eu vagens. acho, eu acho Mercadona ruim de legumes e fruta. É, Eu adoro Mercadona, mas lá não tem muita opção. Acaba tem que menos a opções. gente resume em batata, em cenoura. Que eu gosto de fazer, Deise? Eu pego um dia da semana, e o que eu faço? Eu pego os legumes todos, berinjela, abobrinha, os outros coisas aqui, as florzinhas lá, couve-flor, brócolis, cenoura, batata doce, tudo isso, o que eu faço? Eu pico tudo em palitinho, assim, sabe? E separo os negocinhos, coloco na forma, faço esse tempero bem gostoso também, sabe? Alho, cebola, ponho páprica para ela ficar bonita, assim, né? Jogo azeite junto, misturo essa misturinha e jogo tudo por cima dos legumes assim. E forno. Já era. Daí você fica com legumes para a semana inteira, sabe? Nem tem que ficar se preocupando. E daí, por exemplo, para você não enjoar de comer tudo, como você pôs bastante qualidade de legumes, você faz assim: um dia eu vou comer berinjela e brócolis. Um dia eu vou comer cenoura, eu até guardo eles separadinhos para eu poder depois comer, tipo, para não enjoar e vai comendo. Eu vou comer couve-flor com cenoura. E aí você vai fazendo essa misturinha, sabe? É uma Ah, ideia aí também. E você também pode usar isso em lanche, tá? Tipo assim, eu sei lá, vou comer à tarde um tofu com legumes. Pronto, esse é o lanche da tarde, tá? tá. Que mais? Os temperos, já falei, né? Que você pode usar tudo que você quiser desses temperinhos light, assim, não tem problema nenhum. Iogurte. Iogurte é uma coisa legal de você aprender a ler o rótulo dele. O ideal é que ele tenha acima de 7 gramas de proteína, né? Em torno de 10 a 15 gramas, mas não utilizar muito aqueles adoçados, sabe? Eu prefiro que você coloque uma fruta, ou um pouquinho de açúcar de coco, ou um fiozinho de mel nele, do que você compre aqueles que já são adoçados, aqueles que tem tipo high proteína, que lá é tudo balela. Que lá em menos de 30 minutos você já tá com fome de novo e tá cheio, cheio, cheio de adoçante nele, cheio de coisas que não valem a pena para a saúde. Então, eu prefiro aquele iogurte natural, pode até ser o grego, ou ligeiramente grego, qualquer Ele coisa. quer fio. Kefir eu gosto muito do kefir também. O kefir de sabor, ele não ele tem adoçante, mas não tem tanto. Então, tipo assim, de vez em quando eu compro aqui em casa também, tá? Vai O acabar o natural é tempo, viu? melhor. Dez Oi? minutos. Tá falando que Ele acabou de apontar aqui para mim. O natural é melhor, mas eu também gosto de utilizar de vez em quando, assim. Às vezes eu tô na rua e vou tomar um, aí eu às vezes compro de morango, por exemplo. Ele é eu natural, tomei um essa semana e coloquei mel. Eu ia até te perguntar do mel, por exemplo, o café, se eu adoçar com mel, é é melhor. assim. O mel, ele tem alto índice glicêmico.
né? Ele é basicamente assim, frutose, né? Na verdade, ele não é frutose, mas ele tem um alto índice glicêmico nele. Eu não gosto de usar muito mel, tá? Mas um pouquinho para você ir se adaptando, pode. Eu prefiro açúcar de coco para adoçar o café. Ele Tá. tem um saborzinho leve, assim, sabe? Mas dá para adaptar, porque o mel também tem o sabor, né? Então, eu prefiro no café, eu prefiro açúcar de coco. Tá. Eu Mas vou se for um comprar e pouquinho para conhecer. você ir diminuindo ele, até você chegar numa fase que você talvez nem sinta tanta diferença com ou sem, não tem problema. Só não O, exagera. aç- tá. O açúcar de coco, ele adoça pouco como o açúcar mascavo. Aham, É, né? ele adoça pouco. Mas a ideia é essa mesmo, a gente aí treinar seu paladar. É ir treinando o paladar até chegar ao ponto de talvez assim, para pôr isso e ficar nesse nível de doçura, eu prefiro não pôr nada, entendeu? Pois. Esse é o ideal, né? O mar dos mares, assim. O que mais? As castanhas, elas são excelentes. Inclusive, o que que eu falei para você das frutas, né? Que você pode e deve colocar fruta no seu dia a dia, mas a fruta. Travou, você viu? Oi? Travou, você viu? Não. Travou? Eu não estava te ouvindo, não, estava Ah. travado. Eu estava falando das frutas, né? Que você pode e deve comer frutas, mas essas frutas, elas têm, desculpa, ela tem que ser acompanhada sempre ou de uma oleaginosa ou de uma fonte proteica. Por quê? Porque quando você come uma oleaginosa junto, você diminui o índice glicêmico da fruta. Então, por exemplo, você vai comer uma banana, come uma banana e duas, três castanhas do Pará. Vai comer uma maçã, come uma maçã e umas quatro, cinco amêndoas junto. Vai comer deixa eu ver o que mais. Sei lá, um kiwi, uma pera. Come junto uma fatia de queijo, tá? Então, você colocar junto sempre uma proteína junto com a fruta ou uma oleaginosa vai ajudar a diminuir o índice glicêmico dela e vai te dar muito mais saciedade. Os queijos, né? Queijo fresco, mussarela, queijo light, queijo bolinha, aquele bolinha de búfalo também é ótimo. Parmesão da ilha, não tem problema de usar, que são É queijos, mesmo? é, que são queijos assim que eles têm uma maturação diferente, tá? Então, não se preocupa assim em ficar comprando coisa light. Até pus aqui mussarela light. Por quê? Porque a gente deve usar. A mussarela é um queijo mais gordo, assim, sabe? De uma Sim. gordura ruim. O parmesão não, já é uma maturação diferente, tá? Então, não tem problema você usar queijo, mas não exagera na quantidade que você vai comer dele, tá? Tá. Por causa de ser muito calórico. Aqui, algumas opções de café da manhã, né? Você vai ter o shake para tomar também no café da manhã. Eu vou te ensinar depois a fazer as receitas. Não vou fazer isso hoje para a gente não prolongar Tá. muito. Mas, por exemplo, olha, um café da manhã equilibrado aqui que você pode colocar uma mão, uns dois ovos aqui e uma fatia de torrada, se você quiser, ou uma fatia de pão integral, tá? Tudo que for integral é melhor, porque nem todos os integrais eles não são 100% integrais, tá? Todos Pois eles é, têm quando, farinha branca. quando você falou que vinha, eu falei, é bom que eu já mostro o que que eu compro aqui para Mas ver se amanhã dá eu vejo, pau. velho. Aham. Amanhã eu vejo. Eu, sabe o que a gente está tomando em jejum aqui? Porque assim, nem todo dia eu acordo junto com o João. Eu tenho feito como é que fala? Eu bato maçã, gengibre, a beterraba, cenoura. Coloco hortelã. Aí cada dia eu ponho uma coisa. Eu ponho pepino e tomo isso em jejum. Continuo, não. Pode tomar. Aí a única coisa que eu colocaria junto era você colocar alguma coisa que tenha proteína também. Então, por exemplo, você pode fazer ele em jejum, que já vai ficar de carboidrato de café da manhã, com fibra e com o gengibre que ativa o metabolismo e tudo mais. E você pode comer, por exemplo, dois ovos mexidos. Ah, não. Isso Depois eu você come. tomo. Depois eu venho com café preto, que eu gosto. E Uhum, os ovos e ovo com farinha ou com tapioca e o café da manhã. É uhum. só mesmo porque é mais, por ser saudável, por tomar.
a beterraba, por exemplo, o João não gosta. Uhum, Então, é uma forma dele estar consumindo a beterraba, uhum. entendeu? Ou Sim. não faz diferença isso? Não vejo grandes diferenças. Eu preferia que você tomasse o shake, por exemplo. Tá, Eu acho mais, do ponto de nesse vista caso, nutricional, mais completo, tá. tá? Pronto, né? Mas de vez Pensa, em quando, tipo assim, hoje eu tô com vontade de tomar o sumo, aí você toma. tá, Água. Água é importante a gente começar a contar agora. Então, como que você vai fazer o cálculo da sua água? É o seu peso vezes 35. Então, é 79 vezes 35. Você tem que tomar pelo menos 3 litros de água. Vai dar 2.800 mais ou menos. Então, 3 litros de água é o ideal que você tome. Quando o seu chá chegar, você vai tomar 1 litro do chá por dia. Aí você toma 1 litro do chá e 2 litros de água, tá. tá? Isso daí tem que contar mesmo para você ver a diferença depois no seu corpo. E para você não esquecer, porque às vezes a gente acha que tá tomando, mas não tá tomando tudo que precisa. Aqui é um pouquinho sobre densidade nutricional. Isso aqui eu vou deixar depois com você, daí depois você pode dar uma lida, que é para você entender a diferença entre densidade nutricional, ou seja, nutrientes e caloria, tá? Então, por exemplo, uma maçã e um brigadeiro, um tem 79 calorias e um tem 72 calorias, mas eles são a mesma coisa? Não. Não, Então é por isso que eu te falo, por exemplo, esse sumo que você toma, ele tem uma certa quantidade de caloria, né? É, mas assim, às vezes no ponto de vista nutricional, quando você toma um shake no lugar dele, por exemplo, nutricionalmente ele equivale muito melhor para o seu corpo do que só essas frutas batidas, entende? entendi, Então, por exemplo, o azeite, uma colher de azeite tem quase 200 calorias. Entendeu? Então, não é que você não vai usar, mas você vai ter que usar com moderação. Por quê? Porque essa diferença entre nutrição e caloria faz toda a diferença na hora do nosso corpo absorver isso daí, tá? Então, não é só caloria. Por isso que dieta que conta caloria não funciona para mim, sabe? Porque você. Então, tá bom, então eu não vou comer a maçã, porque tem 72 calorias, e vou comer um brigadeiro no lugar. Faz sentido? Não faz sentido. E depois nós vamos entrar aqui onde que você vai entender um pouquinho sobre os macro e micronutrientes, né? Eu acho que você já tem uma ideia, mas a gente já falou ali naquela lista de compras também, mas aqui já está tudo separadinho depois para você poder olhar. Então, aqui são as proteínas, né? Que você pode e deve incluir aí no seu dia a dia. Os carboidratos, existem dois tipos, que é o simples e o complexo. Então, o simples a gente vai evitar na maior parte do tempo que você puder, e você vai optar por carboidratos mais complexos, tá? Que são os grãos, as verduras, os legumes, tudo isso daqui é carboidrato. Então, quanto mais você ingerir nutrientes, menos vontade de comer coisas, carboidratos refinados você vai ter, tá? Porque o seu corpo vai estar mais bem nutrido e você vai ter menos fome oculta, fome de nutriente. Depois as gorduras, né? As chias, as oleaginosas, o coco, o abacate. Abacate também é uma fruta muito boa para você acrescentar, né? Se você gostar aí também. gosto. Gosta, então, também é muito bom. Ele é calórico, mas ele tem uma gordura boa. Boa. Então, também o que a gente tem que tomar cuidado em relação à gordura é a quantidade que a gente consome dela, tá? E aqui é para você entender um pouquinho a diferença e o que tem mais numa coisa e na outra. Por exemplo, existem carboidratos que são só carboidratos, praticamente não tem outra coisa. Como, por exemplo, o arroz, tá? O que tem de proteína no arroz não dá nem para considerar que tem proteína. Mas tem alguns carboidratos que eles têm proteína junto. Então já dá para você considerar melhor. Então, por exemplo, é muita coisa. E e aquele outro que a gente trabalha na empresa é o. O Meeting, o Google Meet. É, não, não é o Meet. Bom, depois eu vejo e te falo. Depois você me fala, porque eu não conheço outro assim que me substituiria, porque ele fica aqui para mim, fica tudo no meu histórico, gravado, depois eu tenho facilidade de subir, sabe, as aulas, É, aí eu já não sei. coisas.
Eu não sei, mas depois eu vou te falar qual que é. É o que é da escola dos meninos, inclusive, Aham. que eles Essa aula fizeram. aqui, Deise, ela é um pouquinho mais complexa, porque tem muito conhecimento que eu preciso te passar, que vai fazer toda a diferença depois na hora das suas escolhas. Mas depois também a gente vai concentrar um pouquinho mais. Então, aqui, Tá, eu vou deixar isso aqui com você só para você ter uma ideia. Quando você escolher um feijão, por exemplo, você vai saber que ele está na linha do carboidrato, mas tem proteína crescida nele, tá bom? Quando você escolher, por exemplo, o ovo, você vai saber que o ovo ele tem a gordura e a proteína junto, tá bom? Então é só para você saber assim, na maioria dos alimentos, a diferença entre uma coisa e outra. Então, como que você vai fazer daqui para frente para montar o seu prato, né? A primeira coisa é você colocar 50% desse prato, divide ele no meio e vai ser salada. Salada vai compreender salada e legumes, tá? Esses legumes que não são considerados carboidratos, como por exemplo a batata, a mandioca, que mais que a gente tem aqui? O inhame, a batata doce, tá? Então isso entra no carboidrato. Mas os outros legumes, eles entram todos ali na salada. Então, brócolis, couve-flor, berinjela, abobrinha, tudo entra ali também, tá? Se você puder colocar folha junto, é bom, porque a folha da saciedade, ela não tem caloria. Então, ela ajuda você tanto na composição da fibra quanto na sua saciedade. Depois a outra metade você vai dividir ali no meio e vai ser metade vai ser proteína e a proteína ela pode vir dos grãos, né? Também que também é carboidrato, mas acrescenta proteína no seu prato e também a proteína animal, né? Ou vegetal. Aí você vai escolher ali o que você vai colocar. E o carboidrato que pode ser uma batata doce ou um purê de batata doce, uma mandioca, né, uma mandioquinha na air fry, por exemplo, uma batata doce na air fry ou no forno mesmo, tá? Então isso daí também pode colocar omelete, pode pôr arroz e feijão, por exemplo, aí nesse buraquinho, tá? Então tá tudo liberado, tá? Só que você só fica meio atenta às quantidades, principalmente em relação à proteína, que é o que eu preciso que você coma um pouco mais ali por conta da saciedade que ela vai te dar. tá. Tá? Aqui também tem ali mais a descrição, né, das coisas. E agora, como eu falei para você, quando você for fazer um lanche saudável, se você escolher a fileira ali da proteína e da oleaginosa, você pode comer só ela se você quiser. Mas quando você escolher o carboidrato, aí você vai ter que acrescentar uma proteína, uma oleaginosa junto. Tá bom? Não dá para comer É, só a bolachinha de arroz, por exemplo, né? Tem que comer uma proteína junto com essa bolachinha de arroz. Ah, eu não posso comer só o pão integral. Tem que comer uma proteína junto. Não dá para comer só a fruta. Você põe uma proteína junto, tá? tá. Aqui são algumas sugestões de prato, né? Que depois eu vou deixar lá para você também. E aí você pode ter Tá uma bom. ideia para montar os seus pratos, tudo. E agora, deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui para a gente falar. Agora eu quero falar com você um pouquinho sobre a dieta dos sinais, tá? Então, dieta, a palavra dieta, ela nada mais é do que aquilo que você come, tá? É que ela foi desmistificada e foi colocada como se você tivesse alguma restrição. Mas dieta é quando a gente vai passar dieta para o paciente no hospital, por exemplo, a gente passa uma dieta, tá? Que é aquilo que ele vai comer ao longo do dia. É a mesma coisa a gente. Então, a gente tirar um pouco da nossa mente que a dieta tem a ver com restrição alimentar, que o problema é quando você tem que restringir alimento. É isso que incomoda, tá? Mas então não existe dieta, né, de restrição que funciona para todas as pessoas, mas existe uma dieta que a gente já conversou um pouquinho sobre ela, que é a dieta dos sinais, que é o que eu quero te ajudar a resgatar agora durante esse processo que a gente vai fazer é você aprender a ouvir o seu corpo, porque o seu corpo ele dá sinais de fome. Que nem, por exemplo, eu não consegui entrar aqui com você no horário certo porque eu precisei ir no banheiro. E tinha que ser aquela hora, não dava para ser em outro horário. É a mesma coisa em relação à sua alimentação. Então, imagina, Deise, um carro. O carro, ele tem a parte da reserva da gasolina, né? Então, imagina que você está rodando com o carro e você roda, roda, roda e nunca deixa chegar nessa reserva.
né? Então você roda, 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 chega na reserva, você põe gasolina. Chega na reserva, você põe gasolina. Chega na reserva. Então, esses, sei lá, 10 litros que tem ali de reserva, ele nunca está sendo utilizado. Você sempre vai e completa. O seu corpo é a mesma coisa. Então, qual é a reserva? Às vezes você está com 15 quilos de reserva. Essa é a reserva que o seu corpo tem aí dentro. Então, imagina que ele não está gastando essa reserva, porque toda vez que vai chegar na hora dele gastar, você completa de gasolina. Ou seja, você dá comida para o seu corpo sem ele precisar dela. Então, ele nunca consegue ativar e acionar essa reserva aqui. Então, o que que eu quero fazer agora? Eu quero te ajudar a gastar essa reserva que você tem. E como que o seu corpo gasta essa reserva? Quando você sente fome física. Quando você sente fome física, o seu corpo começa a gastar essa reserva. Significa que o tanque da reserva está esvaziando, tá? Então, como que você vai perceber? Agora eu quero que você comece a fazer esse exercício, que é você perceber o seu corpo. Então, assim, eu acordei e vou tomar lá meu copo de água e meu chá, por exemplo. Tô com fome? Não, então eu não vou comer ainda. Vou esperar. Vou esperar sentir fome. Por quê? Porque quando você tem fome física, mesmo que você tome água, você vai sentir um alívio momentâneo, mas daqui a uns minutinhos você vai sentir o seu estômago pedindo comida. E o seu corpo, ele pede comida em duas situações. Se ele precisa de nutrientes e vitaminas, ou se ele precisa de gasolina, de energia. É só nesses dois momentos que o seu corpo pede comida. E aí você vai começar a perceber que talvez você vai comer muito menos no dia. Por quê? Porque se você faz uma refeição bem equilibrada, um lanche bem equilibrado, uma comida, uma refeição bem equilibrada, você no mínimo vai ficar 4 horas sem fome. Só depois é que você vai sentir. Então, eu quero que você comece a perceber. Por quê? Porque quem está acima do peso não come por fome física, come por fome emocional. A pessoa já até perdeu esse sentido, tá? Então, a fome física, ela é diferente da fome emocional. A fome emocional, ela é uma vontade e às vezes é um alimento específico. É tipo assim, ah, eu tô com vontade de comer quibe. Isso é uma fome emocional, não é fome física. Entendeu? A fome física, ela vai, que nem agora eu tô começando a ficar com fome. Eu acordei de manhã, tomei meus copos de água, depois eu tomei um kefir pequenininho, e agora eu não comi nada, e eu vim para a sessão com você. Agora eu tô começando a sentir o meu estômago pedindo comida. Mas E essa sensação. aí junta com o almoço, e aí? Então, aí no começo vai ser mais desafiador. Vamos supor que vai faltar, sei lá, que é esse que é o problema, entendeu? Por que a gente desregula o nosso centro de regulação energética? Porque a gente marca horário para comer as coisas. Por que que o almoço não pode ser às 3 da tarde? Tem que ser meio-dia. Porque eu Por tenho que conta do trabalho, servir, por conta eu da tenho que... rotina, por conta de tantas É, coisas, né? Mas vamos supor que você almoce, geralmente você almoça que horas? meio de 30, 1 hora, 1 da tarde. Entre meio-dia e 1 hora. Vamos supor que a sua fome física ela chegue perto do meio-dia, tipo 11 horas agora, por exemplo, que é 11 espetáculo. horas. Se ela chegar agora, você pode comer uma coisa mais leve, porque você sabe que você vai almoçar daqui a pouco, você não tem como mudar esse horário de almoço. Então, você come uma fruta com uma castanha, por exemplo, que é uma coisa mais leve e que daqui a pouco você já vai ter fome de novo. Entendeu? Agora, se você vê que deu 11 horas, não chegou essa fome, você fala, nossa, que estranho, não chegou a fome. Você vai tomando um copo de água e vai vendo que a fome não chegou. E ela começa a chegar lá para as 15 para o meio-dia, por aí. Você aguenta esperar até meio-dia e meio. Você aguenta esperar até 1 hora da tarde. Entende? O problema é quando a gente dá para o nosso corpo sem ele estar pedindo, e daí depois, na hora da fome física, a gente não percebe ela. Então, a fome emocional, ela não consegue esperar. Ela fala, não, eu preciso comer um pão, eu preciso comer um pão agora. Porque eu acordei, depois tem o almoço, eu preciso. Isso é fome emocional, isso não é fome física. A fome física, ela é fome de nutriente. Então, tipo assim, se tiver ovo, vai ovo. Se tiver banana, vai banana. Se tiver cenoura crua, vai cenoura crua. Você entende? E eu quero que você agora comece a perceber. Você pode anotar, você pode colocar para mim no WhatsApp. Você pode, olha, comecei a sentir fome agora. E agora?
Comecei a sentir. Você vai ver que daqui a pouco vai ficar natural. Nesse começo você vai ter que prestar mais atenção, porque você não está acostumada. Você está mais acostumada a comer no horário que tem que comer do que quando o seu corpo está precisando de comida. Só que depois você vai ver que é muito libertador, Daisy, porque a gente não tem mais aquela necessidade emocional de comer aquilo, entendeu? Você vai comer porque o seu corpo está pedindo. E conforme ele está pedindo, ele já está gastando a reserva dele, tá? Entendi. Nós não Então, falamos do café preto. não falamos. O que que você quer falar dele? Tudo bem? Tudo ótimo. É O porque eu problema do acordo. café não é o café, o problema do café é o açúcar do café. É, E aí, o que que o eu café faz acordo. que ele é Se eu não tomar. desafiador? Ele Ah, engana a sua fome física. hum. Entendeu? O café, principalmente quando você põe açúcar nele, ele engana a sua fome física. Então, você só precisa tomar cuidado para ele não desregular o seu centro de regulação energética, que agora nós vamos ajustar ele, tá? Tá. Mas assim, eu quero chegar no momento em que você não vai mais precisar colocar açúcar no seu café, porque você gosta Eu mesmo também. dele, né? É dele. Porque se você precisa pôr açúcar, o que você gosta não é do café, é do açúcar. Mas se você tira o açúcar e você mesmo assim continua apreciando depois de treinar o seu paladar, 10 dias fez. 10 dias tomando café sem açúcar. Se mesmo assim você quiser continuar, é porque você gosta. Eu já sei que eu não gosto. Eu não gosto de café, eu gosto do açúcar do café. Então eu tomo chá, eu tomo outra coisa, entendeu? Porque eu sei que se eu for tomar café, eu gosto daquele açuquinha que tá nele. É só pelo doce que eu gosto. E eu gosto da combinação do açúcar e do café. Mas se você tira o açúcar e mesmo assim aprecia, que é o caso do Leandro. O Leandro é louco por café. Então eu falei, então tira o açúcar e vê se é louco mesmo. Ele continua louco. Ele adora café sem açúcar, ele toma hoje. Mas foi um treino do paladar, entendeu? Então, se você tirar o açúcar e mesmo assim, depois de 10 dias, você continuar desejando tomar café, pode contar que você gosta de café. É porque eu gosto, por exemplo, se eu for comer uma coxinha, eu gosto de tomar com café, não com suco de laranja. Uhum. Melhor. Entendeu? A combinação, É a melhor que o café do que combinação, suco de laranja. a combinação do. Pois é, a gente cresce falando que vitamina C, que é fruta, Aham. que é Vitamina isso. C zero. Então, assim, a combinação do café com o pão, com a torrada, com o ovo, para mim, é muito mais saboroso do que com água, com chá, com suco. Não É. combina. Então, para mim, tem que ter o café. E eu só posso tomar café pela manhã, porque à tarde eu não durmo. Então, eu sinto que eu tenho que tomar esse café, senão eu não acordei. Uhum. Tá no Você vai emocional tomar o esse trem. chá também, que o chá ele é energético, né? Ele vai te dar mais energia também, mais disposição. E de repente o próprio chá tira essa necessidade sua de tomar o café, tá? É o que eu Tá, falei, não tem mal nenhum. O mal é a dependência do açúcar que o açúcar. café traz, entendeu? É só Tá. isso, tá? Mas não tem problema de tomar, não, tá bom? Então é assim, depois eu vou te passar um vídeo que eu explico um pouco mais detalhes também sobre essa questão da fome física e da fome emocional, para você já ir reparando e já ir percebendo. E a outra coisa que eu quero fazer com você é, então, o nosso exercício para poder te liberar e também a gente encerrar, é o nosso exercício. Então, como que é esse exercício? Eu vou depois passar ele pelo WhatsApp para você também, mas ele chama perdas e ganhos, tá? Esse é o primeiro exercício mental que eu vou passar para você já começar a fazer, e você pode fazer ele em qualquer lugar que você tiver, tá? Então, a Hum, primeira coisa é você saber a diferença entre a fome física e a fome emocional, e você treinar sua mente para você lembrar tudo que você perde e tudo que você ganha caso você coma por fome emocional, tá? tá. A fome emocional é a fome que engorda. A fome física não engorda. Principalmente porque você vai conseguir escolher os alimentos certos. Você vai ter discernimento para escolher aquilo que te faz bem. Agora, a fome emocional, não. Quando a gente come pela fome emocional, a gente perde algumas coisas. E nós vamos entender um pouquinho. Então, a sua mente, ela ainda está treinada a te lembrar que você ganha muito prazer quando você come pela fome emocional. A sua mente está treinada para isso. E que você perde momentos de alegria, por não comer, por não participar daquele evento social, enfim. Então, ela hoje ela te convence de que para você é muito melhor você comer e ganhar por isso, né?
do que perder as suas roupas, perder o seu bem-estar, perder a sua saúde, né? Hoje a sua mente está assim. Então agora você vai treinar a sua mente para você focar nas consequências que fazer as escolhas erradas te traz, tá? No que você perde e no que você ganha a longo prazo. Porque a sua mente hoje ela é imediatista, ela quer o prazer imediato. E agora a gente vai começar a treinar ela para entender e optar pelo prazer tardio, tá? Então, como que é? Nós vamos dividir aí, se você quiser pegar uma folha e dividir em 4 partes, você Uhum. pode escrever aí, né? Então, esse exercício mental ele chama PG, que é perdas e ganhos. Então, a primeira pergunta é: o que que eu ganho quando eu como por fome emocional? Para escrever? É, fala para mim, depois você escreve. O Ah, que que o você quê? ganha? O que que você ganha quando você come por fome emocional? Quais são as consequências que hoje você sabe que tem por comer por fome emocional? A consequência é engordar. Uhum, E o que eu ganho é a felicidade de comer. uhum. Nós vamos chegar lá. Mas Eu fico fala um pouquinho mais. nervosa quando eu não. Eu tô com fome, João. Ah, desde com fome sai de baixo. É isso. Você vai ver que essa fome, eu tinha isso também, é muito engraçado. Você vai ver que essa fome que você vai aprender a identificar, a fome física não te mata, você aguenta. A que você não aguenta é a fome emocional. Quando você tiver essa sensação, você fala, isso é fome emocional, Daisy. Isso é fome emocional. E o que acontece quando você come por fome emocional? Vamos entrar mais em detalhes. Além de você ganhar peso, o que mais que você ganha? De Saúde, consequência, não de prazer, de consequência. perde na saúde. O que mais? Hum. Você ganha barriga? Ah, engorda, engordar em tu peso gera tudo, não? Ganha celulite? Uhum. Você se sente culpada depois? Muito. Você ganha culpa? Culpa. Depois você fica arrependida? Fala, putz, merda, por que que eu fui comer tanto? Não tinha necessidade, nem assim, né? Sim. Destrói a sua autoconfiança. Você fala, putz, que merda, olha, eu não consigo resistir nem a uma taça de vinho, nem a um negócio assim. Você acha que eu não consigo ser magra? Ou seja, destrói, mina a sua autoconfiança. Uhum. Sim. Que mais? Você ganha Não sei, eu nem cansaço? consigo pensar, tá É, tudo olha lá, tão porque é tudo. automático, É, não penso em nada, só pois. faço. Você ganha cansaço? Ou você ganha disposição? É, cansaço. Desânimo? Ganha pensamentos destrutivos sobre você mesmo? Que você nunca vai Uhum, conseguir ser magra, que você nunca vai conseguir fazer as coisas. uhum. Ganha, às vezes, né, aquele olhar tipo, nossa, como a Deise engordou. Ninguém fala, mas olha, pensa, né? Ainda bem que as pessoas hoje estão mais, têm mais filtro, porque Né? antes era, E o que que você perde quando você come por fome emocional? Então, a pergunta é: o que eu perco quando eu como? Você vai falar com você mesma. Então, o que eu perco quando eu como por fome emocional? a autoconfiança, a, a disposição, Perde a, roupa? a perde a culpa, assim. Roupa? Perde roupa? Roupa, perco a roupa. A culpa não, eu ganho a culpa. Ganha culpa e perde roupa. Fica com vontade de usar roupa, por exemplo, que não te representa? Não. Roupa que esconde o seu corpo, Ah, sim. que não Mas hoje me marca tanto. representa, né? Hoje faz parte de mim. A Jus fica, ai, mano, para de falar roupa confortável. Eu falei, mas para esconder tem que ser confortável. É isso. Perde a coragem? Perde coragem de fazer dieta, por exemplo? Sim, Perde sim. autoconfiança, né? E o que que eu ganho quando eu resisto? O inverso de tudo isso, né?
que você ganha, Daisy, quando você resiste a alguma coisa que você sabe que te prejudica? É, Autoconfiança? é o contrário de tudo, autoconfiança, credibilidade, é, prazer, né, de estar realizando ali o não, aceitar, como é que fala? É, eu ganho a perda do peso. Ganha a perda do peso, exato. É, Você ganha orgulho de você mesmo? orgulho, Fala, sim. meu, como eu sou foda, olha só, consegui resistir isso daqui, não tô. É difícil até eu falar, porque isso não faz parte de mim. Mas um dia vai fazer. Você ganha mais disposição, mais energia, Sim. tem mais vontade de malhar, vontade de fazer E mais é e melhor. engraçado, quando malha, né, não tem tanta fome, assim, dá uma fome depois, mas na hora que você acaba, você não tem. Uhum. É, Maravilha. não sei se também tá aqui, né, eu malhei, então não vou comer, não sei. Uhum. E o que mais que você pode ganhar? Ganhar novas roupas, Sim, ganhar admiração das pessoas. As pessoas falam: Meu Deus, olha que gata. Já é gata, né? Agora mais magra, então. sim, Ganhar um novo corpo mesmo, de olhar e você falar: Putz, não preciso esconder meu bumbum, por exemplo, né? Não preciso esconder minha barriga, as roupas já não me marcam mais. sim. E o que que eu perco quando eu resisto? Usar roupas que tem vontade, né? Uhum. As roupas, na verdade, assim, eu gosto de falar assim, que é você escolher a roupa e não a roupa que te escolhe, É, né? É você falar assim, eu quero essa roupa aqui, porque essa roupa me veste bem, e não, tipo assim, tem que ser essa, porque essa aqui esconde minha gordura. é, É é desse totalmente diferente. E o que que você perde quando você resiste? cai no mesmo, não? Você perde gordura? Então, caiu no mesmo quando eu consigo, não? Não, É, acaba sendo a mesma coisa, né? Se você tá é, olhando pelo lado ruim, né? Então, o que que você perde quando você resiste? Vai perder o então, quê? Vai perder celulite, vai perder roupa, né, que não te representam, vai perder o vitimismo de que eu não consigo, eu sou fraca, eu não consigo fazer as coisas, eu sempre sim, paro, eu sempre desisto, né? Você perde esse vitimismo, perde gordura. uhum, Então, esse é o primeiro exercício que você vai fazer. Depois você vai escrever com mais detalhes, tenta entrar no profundo mesmo, sabe? Pega 5 minutinhos que você tem aí e entra dentro do seu mais profundo eu, para você responder essas 4 perguntas de todo o seu coração. Então, quais são as perguntas? Eu vou te passar pelo WhatsApp, Tá, tá, tá? tá, Te passo pelo WhatsApp, fica mais fácil. Então, você responde essas perguntas no papel. Agora, o que que eu queria te pedir? Eu queria te pedir para você ter um caderno, porque eu vou passar alguns exercícios para você e é legal que você vá anotando. Por quê? tá. Porque o seu cérebro, ele vai sendo ativado quando você vê aquilo que você está anotando. E aí ele vai buscar aquilo que você está propondo para ele ali, tá? Então, é importante que esteja escrito mesmo nisso. Então, essa é a primeira fase, é você identificar os sinais de fome física e diferenciar da fome emocional. É você aprender a fazer aquelas escolhas e colocar os alimentos ali, né, no lugar correto, formando ali o seu prato e tudo mais. Desculpa. E fazer também esse exercício do perdas e ganhos. E esse final de semana você já vai poder praticar isso. Quando você Tá. olhar lá aquele monte de opção de comida, você já vai lembrar o que que daqui é saudável que eu posso colocar aqui no meu prato que vai me ajudar. Depois você vai fazer uma seleção daquilo que você realmente quer experimentar e daquilo que você não faz questão de experimentar. E daí você vai fazer essas perguntas: o que que eu ganho se eu comer isso daqui? O que que eu perco se eu comer isso daqui? O que que eu ganho se eu resistir isso daqui? E o que que eu perco se eu resistir isso daqui?
das coisas que são mais difíceis mesmo para você, sabe? Faz essas perguntas e faz todas as vezes que você estiver diante de uma situação ou de um alimento que para você é difícil de resistir. E aí depois você vai notar, Daisy, que a sensação de você escolher por resistir é muito mais prazerosa do que você escolher por comer. Porque depois de comer vem a culpa e o arrependimento. Mas depois que você resiste àquele alimento, que não vai fazer diferença nenhuma para você, pelo contrário, só vai te trazer todas essas perdas, você vai se sentir mais encorajada, mais fortalecida, mais confiante para você fazer cada vez escolhas melhores. Isso significa que eu nunca vou ter uma recaída? Pelo contrário, agora nesse começo é super entendível. E até Você a tem. opção de escolhas, né? Porque nesse evento a gente não tem muita coisa, a gente escolhe dois pratos e pronto, não Uhum, tem muita opção, não, eu uhum. acho. E enquanto de vinho, não tem como escolher não beber o vinho. Né? Não, isso não tem jeito, né? Mas aí o que que você vai fazer? Você pode escolher por outras coisas ao longo do seu dia, que de repente você pode até levar algumas opções mais saudáveis para você, e você, sabendo que você vai, na hora, né, do vinho, você vai consumir um pouco mais de caloria. Então, já que eu vou consumir o vinho, eu preciso mesmo consumir mais o vinho, mais esse pão, e mais esse patê, e mais esse não sei o quê, e mais isso daqui tudo, né? Então, será que não poderia ficar tipo num mixzinho de castanha junto com o vinho, que vai me dar prazer, tô ali mastigando e tal, mas não tá prejudicando tanto o meu processo, sabe? É você começar agora a visualizar trocas inteligentes que você possa fazer, mas para fazer parte daquele ambiente também, né? E você vai ser um dia a incentivadora dessa mudança para todas. Você vai ver a hora que elas olharem para você e falarem: Meu Deus, você tomando vinho, 10 quilos mais magra. Para, o que que você está fazendo que eu também quero? E você vai ser inspiração um dia para elas, Amém. tá bom? Hum. E é isso. E aí, faz Aquela, sentido? aquela semente de abóbora do Mercadonas, É bom? girassol, tudo isso, né? Pode ser no lugar da castanha, até porque é mais barato Pode. para Tem um comer mais. mixinho lá de castanha também, que acho que custa 2,50 € que também é É bom, bom. né? Mas aí tem que saber a quantidade também por dia, né? A oleaginosa, também é óleo, né? Então, ela também é calórica, né? É, Então, é você comer uma porção que te satisfaça a fome física e não a emocional. E aí depois você pode, por exemplo, colocar lá uns quadradinhos de queijo, esses queijos mais parmesão, esses queijos assim mais durinhos, né? Uma maturação diferente. Você pode, aquelas bolinhas de mussarela também, sabe? Aquelas pequenininhas também é uma coisa legal de você fazer. Aquela outra bolinha que é um pouquinho maior, você faz ela fatiadinha com um tomate, um pouquinho de molho pesto, por exemplo. Pode ser ali uma opção também. tem ali, tem uma receita que é o tomatinho cereja com essas bolinhas de búfala nadando no azeite no forno e põe Uhum. manjericão. Se tira o azeite e come só ela, ok? Ou Ok. ela pegou o azeite ali? Não tem problema você comer o azeite. O que você tem que tomar cuidado é de não comer muito azeite, entendeu? É, não, eu falo porque esse faz nadando no azeite, né? É É. como se tivesse água. Eu não vou Aham. comer todo aquele azeite, eu vou tirar o Isso, tomate, o você queijo escorre isso e come, e a porque mesmo salada. você escorrendo, o tomate já vai vir uma quantidade de azeite, né? É, Então você e escorre o tomate e come ele. esse final de semana eu te falei que eu ia fazer a costela, né? De porco. E quando ele esfria, quando tá quente não vê nada. Quando ela esfria, ela tem uma capa de gordura, assim. Eu tirei toda essa capa de gordura e joguei fora, né? Funciona. Essa gordura foi toda embora ou ali naquele... Porque aí fica igual gelatina e cremosa e líquida. Fica o líquido e fica aquela gordura. Se eu Uhum. fizer a costela e não comer quente, deixar esfriar e tirar essa gordura e depois comer o que sobrou, ela tá mais light ou não? Ela diminui a gordura que você vai consumir, sim. Diminui, sim.
É melhor, então, não comer quente. Faz, Na verdade, espera. é assim, você até pode, se ela der uma escorrida ali já, você pode comer ela quente. Não tem problema de comer A ela quente. carne, né? A O carne. caldo é a Aí o que que gordura. você vai fazer, Deise? Essa gordura que vem da carne, ela e muitas vezes ela também não é tão prejudicial, tá? Você vai evitar de pôr azeite, por exemplo, na salada. Você evita outras gorduras, por exemplo, entende? E você come mais ali daquela coisa. Mas isso são detalhes assim que não precisa se preocupar, tá? Uhum. Porque não são esses os detalhes que vão fazer você ganhar peso. O que faz você ganhar peso é você comer por fome emocional. O excesso, né? É o excesso. É tipo assim, é você não deixar o seu carro queimar a reserva dele, entendeu? Sim. É isso que faz. Então, esses pormenores, assim, são detalhes muito pequenininhos que não faz grande diferença, mesmo porque você não come costela todo santo dia. Então, não Não, tem problema nenhum você comer costela num almoço de domingo. Zero problema. Não vejo problema nenhum nisso, entendeu? tá. Então, é só você ir estruturando mesmo o seu dia a dia. Por isso que eu falo para você, você vai sentir que você não está fazendo dieta, porque você pode comer de tudo. Não tem absolutamente nenhum alimento que eu vou falar para você, desde esse alimento não coma. Não tem. O que que eu vou falar para você? É a quantidade e é você fazer esse exercício. O que eu ganho? Tipo assim, eu comi um pedaço da costela, já tô satisfeita. Agora não vai ser mais por fome, porque eu já tô satisfeita, mas eu quero porque tá muito gostoso. Eu preciso mesmo dessa costela? O que que eu ganho se eu comer essa costela agora que eu já tô satisfeita por fome emocional? Você entende? É essa diferença que você vai começar a aplicar. E aí você vai sentir que você não está em dieta, que você está fazendo as escolhas corretas para que você possa controlar o seu peso. E isso daqui você pode aplicar para a sua vida, sempre, eternamente. E fazendo essas perguntas. Tipo assim, comer um pedaço do bolo. Já matei minha vontade de comer doce, não estou mais com vontade de comer doce. Mas tá tão gostoso, eu quero mais um pedacinho. Aí, precisa desse pedacinho extra? Isso daqui vai acrescentar em quê? O que que eu vou ganhar com isso? O que que eu perco se eu colocar esse pedacinho que é tão insignificante extra dentro do meu corpo? Será que eu vou ganhar mais autoconfiança porque eu consegui resistir esse segundo pedaço? Você entende? Então, é esse trabalho da mente que vai fazer muito mais diferença do que você esperar uma costela esfriar e tirar a gordura dela para não comer aquele excesso e tudo mais. Não, isso é bobagem, tá? Mesmo porque o que engorda mais é o pão, é a massa, é tudo isso. Você comer um pouquinho da gordura da costela a mais num domingo não vai fazer diferença. Então você Tá. vai ver que você vai tendo prazer por fazer as coisas, porque você não precisa deixar de comer aquilo. Você vai ver que o João não vai nem sentir. Por quê? Porque faz parte ali de vocês, entendeu? O que que você vai fazer agora? Você vai procurar colocar quitutes, né? Aqueles petiscos que você vai tomar, por exemplo, comer junto com o vinho, mais saudáveis, mais proteicos, né? Uma castanha mais saudável. Sabe? Coisas assim que vão contribuir para o seu resultado e não vão atrapalhar e te trazer culpa e arrependimento depois, E aí a gente também elimina os amigos que trazem uma vasilha de torresmo. né? Ai, meu Falando Deus, é assim, cada uma. Hã? né? Mas assim, ele traz uma vasilha de torresmo. Se você tiver outras opções que sejam mais saudáveis e proteica, por exemplo, você escolhe 3 torresmos e pronto. E aí você fala assim para você mesma: 3 torresmos é suficiente para eu não ganhar peso e para eu Matar matar à a vontade de vontade. comer torresmo. Ponto final. E aí come junto com o torresmo uma salada de brócolis, por exemplo. E tá tudo certo, entendeu? Então não é deixar de comer, não é tirar, ai não, agora eu não posso, me traz torresmo, eu tô sem aqui, tô aqui me matando aqui essa semana. Não. Você come 3 torresmos, ninguém nem vai ver, nem vai perceber, e você come outras coisas que são mais proteicas e que vão contribuir melhor para o seu resultado. E é isso, Bora lá. Muito trabalho, dona Deise. né? Ai, vai ser top. Mas me fala uma coisa, Deise, como é que foi esse primeiro encontro, essa primeira sessão para você? O que que contribuiu aí para você? O que que Ah, foi muito muito importante? enriquecedor, né? Essas informações. Eu acho que saber que vai ter um apoio nas dúvidas, né, do dia a dia, isso é mais confortável para conseguir esse objetivo. Porque por mais que você lê que tem o Google, que tem isso, que tem aquilo, é o que você falou, a combinação faz toda a diferença.
E a gente não sabe disso. Às vezes, igual, por exemplo, eu tô fazendo detox, tô achando que Tá tá arrasando. bombando, tô arrasando. Não, né? Não é sempre assim. Então, aí não perde peso, aí você vai desanimando. Poxa, mas eu já diminuí o arroz, que eu amo arroz. Eu já diminuí isso, eu já parei de beber mais e não sei o quê, e não emagrece. Mentira, acabou que eu dei essa desinchada. Mas o peso mesmo não baixo tanto que para animar, né? Uhum, Para ter essa coragem. Então, foi muito enriquecedor, sim. que bom. Então tá bom, lindona. Então, assim que chegar seus produtos direitinho, eu te aviso, daí a gente combina chega entre hoje e amanhã. Aí Tá, você acha que esses produtos eles vai saciar e tirar um pouco da fome ou ele não é um inibidor de apetite, tá? Ele vai te trazer nutrição. Ele vai tirar sua fome oculta, aquela fome de desespero que você não sabe o que que é. Ele vai dar essa aliviada nisso, porque ele vai nutrir as é suas porque eu sou células. muito ansiosa, muito. É. Mas o que vai tirar essa sensação de fome e tudo mais é você comer a quantidade de proteína em todas as suas refeições. Todas as vezes que você for comer alguma coisa, tem que ter proteína nela. Eu tenho que É isso, separar então tudo que eu vou é isso comer, que porque vai fazer diferença, tá. tá bom? Atum, Atum, por nossa, exemplo, eu o tofu, vou, por exemplo, um iogurte, o tá. queijo, né? Aqueles queijinhos brancos também, aquele lá também é um queijinho legal para colocar, as castanhas, né? As oleaginosas, tudo isso que você estiver colocando junto com o carboidrato já vai melhorar muito na saciedade. Por exemplo, eu vou comer um pãozinho. Coloca 2 ovos junto. Come o ovo primeiro, não precisa nem pôr no pão, não. Você quer comer pão com manteiga, por exemplo? Você come o ovo primeiro e depois você come o pão. Só de você comer o ovo primeiro, já baixa o índice glicêmico do pão. E você já tem ali uma proteína junto. Você vai ver que a sua saciedade é completamente diferente. Tá? Tá. Então, são essas pequenas coisinhas assim que vão fazer toda a diferença. Mas vai trabalhando o PG todo dia, diante de todas as situações que você tiver. Vai fazendo esse exercício, que você vai ver a diferença que dá. Combinado. Tá bom? Bora começar a Beijo, então. A semana. gente vai se falando pelo Zap. Depois eu te mando as Tá. perguntinhas lá, tá? Beijo. Tchau, Tá. lindão. Obrigada.